Avance. Isto é a reabilitação do monumento classificado, porque os monumentos classificados, normalmente, em Portugal, é o Governo que tem a obrigação de os reabilitar, mas muitas vezes, ou por falta de dinheiro, ou por parceria com a Câmara acaba por fazer a reabilitação. Este foi um caso, que é o monumento mais fotografado da cidade, é a porta de entrada para a Alta, não é? Portanto, o estado de algum... Este é um caso, precisamente, de contrato bem presente, bem futuro. Isto era um edifício que já tinha ruído a cobertura, estava neste estado, numa das ruas importantes do centro histórico, portanto, era um elemento para nós, era, como costuma dizer, era um alfinete ali espetado, porque esta rua era das primeiras, para nós, que devia ser das primeiras a ser reabilitada, até porque o Instituto Português de Arqueologia, que é a entidade que nos superintende em termos de parecer sobre os projetos, estava ali mesmo na proximidade. Portanto, aqui fizemos um contrato bem presente, bem futuro. Vamos avançar. O estado em que o imóvel estava foi, portanto, o proprietário não teria dinheiro, com certeza, para fazer toda aquela contenção, porque aquilo está a segurar os prédios laterais. Portanto, ele deixou cair a cobertura, os prédios laterais começaram a ter cedências, portanto, e se a Câmara não intervinha, dificilmente ele ia conseguir fazer um tipo de trabalho destes. Vamos avançar? Pronto, todo aquele prédio foi reabilitado. Outra área em que foi importante logo no início foi o sistema de transportes. A Alta não tinha esta zona da cidade não tinha sistema de transporte público. E então o estacionamento, primeiro as ruas são muito estreitas, o estacionamento era meio vandálico, era tudo na confusão instalada, junto aos monumentos era só carros, ainda hoje há alguns. Para tirar o estacionamento não era possível, aliás, é uma medida errada, só metermos a sinalética, não resolve nada, porque se nós não dermos alternativas, a sinalética não vai resolver nada. Portanto, a primeira medida, antes de proibir, foi criar um sistema de transportes. Sistema de transportes estes, que é gratuito para os residentes, na tentativa deles não se deslocarem de carro, que passa, havia três peças importantes, que passa num estacionamento periférico da Alta, que é para, se ele não tiver garagem, poder deixar o carro lá embaixo no estacionamento e depois o autocarro levar-lhe lá. E outra peça importante é que as pessoas na terceira idade, que agora já há a quarta, não é? A partir da terceira idade o transporte é gratuito. É gratuito porque os pavimentos no centro histórico são essencialmente em calçada de calhau rolado do rio, assento à sorte, e portanto para as pessoas com algumas dificuldades de mobilidade, que nós não tínhamos ainda, não estávamos a tratar ainda o problema da mobilidade, estamos agora, era penoso andar naquele pavimento. Portanto, e como este autocarro para em qualquer lado, eles mandam parar onde querem, aquilo tem uma linha azul, eles mandam parar onde querem, portanto fazem o percurso da Alta perfeitamente à vontade. Siga. Este é um exemplo de autocarro, uma porta, porque havia um atravessamento de tráfego que as pessoas se queixavam muito, portanto foi meter um pino para fechar, não há atravessamento, o autocarro passa dos outros só até às 10, que é para os comerciantes, fora os estudantes, quando não nos partem isto, que os estudantes amarram-lhes os jipes e tentam partir daquilo tudo. Os estudantes são, como costumam ser, os ratos das cidades, né? Em termos em algumas áreas, em termos de degradação. Vamos avançar. Portanto, o transporte para a universidade também tentámos que naquela zona, embora hoje o carro seja quase, na zona da universidade, os carros, quase todo estudante, cada estudante tem um carro, não é? Mas pelo menos o transporte público ser tudo transporte não poluente, para educar. Isto tem de ser ao longo do tempo, não se faz de um dia para o outro. Dificuldades. Que dificuldades é que nós nos deparámos logo de início? Primeiro é que em Portugal as rendas, portanto o arrendamento esteve congelado, portanto não podia haver aumentos de renda nas casas antigas desde 75 até 2000. O que quer dizer que no ano 2000 ainda havia rendas que depois com a transformação do euro, o arrendatário pagava 1,5 € de renda. Como é que é possível a um proprietário? Já não lhe dava para uma telha por mês. Portanto, não era possível, sem apoio financeiro, não era possível reabilitar, porque o prédio não gerava riqueza suficiente para reabilitar aquele espaço. Depois, o estado de degradação. Bom, o estado de degradação resultante precisamente do congelamento das rendas, porque ao congelar as rendas inibiram os proprietários de fazer obras. E eu tenho muita dificuldade como administração de chegar ao pé de um proprietário e dizer: o senhor vai ter de substituir a cobertura. Ele diz-me: mas eu recebo deste prédio todo 5 € de renda.
Eu substituo-lhe 2 telhas por mês, chega para si, pá, não, isso não, quero a cobertura toda de uma vez. Bom, então eu arranjo-lhe um programa, pago-lhe 50% e ele aí já faz, não é? Depois, outra dificuldade nestas áreas é sempre a coordenação de entidades intervenientes, mas isto acho que é em todo o lado, acho que não é só em Portugal, suponho que será em todo o lado. Desde a administração central e as entidades responsáveis por redes. Depois, arqueologia. A arqueologia que é uma dificuldade, mas é uma como é que é dizer, é uma mais-valia. Porque, como eu digo ali, a arqueologia é o arquivo no dia, não é? Quando nós pegamos num prédio, que não sabemos o que é que lá está, e picamos só uma pequena área, porque o resto do reboco até está bom, mas aparece-nos qualquer coisa, assim, bom, vamos picar mais um bocado. E depois começamos a descobrir, e aparecem-nos uma série de elementos, aquilo é o arquivo do dia, quer dizer, naquele dia aquilo foi o arquivo mais importante que nós encontramos. Então, que é fotografado, cartografado. Portanto, a arqueologia acaba por ser, para o técnico da obra, para o fiscal da obra, um impedimento, não o deixa avançar à velocidade que ele quer. Okay. Para nós técnicos, a arqueologia, para quem gera, a arqueologia é uma mais-valia, porque eu estou a aumentar o meu espólio, não é? Estou a aumentar o conhecimento da cidade e posso utilizá-lo valorizando até a habitação. Eu tenho um caso de uma papelaria, que não tenho aqui a imagem, mas que aproveitámos todos os elementos que surgiram e a própria papelaria criou naquela zona um auditório com uma zona de exposições temporárias, portanto resolve perfeitamente, o património arqueológico consegue sempre integrar, aliás, como dizia o orador anterior, é extremamente importante integrar-se sempre, nem que se tenha de alterar o projeto, demorando o tempo que demorar, integrar o património arqueológico que encontramos, desde que seja possível, e é quase sempre, a não ser que seja subterrâneo, e aí pronto, a cartografar, demarcar se for necessário. Bom, e para terminar, algumas coisas novas que vieram criar melhores acessibilidades ao centro histórico. A Ponte Europa foi construída há 4, 5 anos, que liga 2 partes do centro histórico. O centro histórico em que nós estamos a trabalhar é deste lado, à Alta, mas do outro lado também há centro histórico, há Santa Clara, que tem monumentos com bastante interesse, e isto veio permitir que não passasse tanto trânsito junto ao centro da cidade, portanto desviou o trânsito pela periferia. Este foi aquele trabalho como vos disse, de paisagem urbana, portanto, que foi financiado em grande parte pelo governo português e que tinha a ver com os espaços verdes e no centro histórico. Os espaços verdes e nem só, é que nós não podemos, nos centros históricos normalmente não tem espaços para as crianças brincarem, não é? Há uma dificuldade enorme nas cidades medievais de arranjar espaços onde possamos colocar equipamentos ou espaços de lazer, essencialmente de lazer. Portanto, não há na proximidade e os espaços são muito pequenos, só demolindo. E como demolindo é um princípio que para nós está banido, não se pode demolir, só em casos extremos, portanto, só criando na periferia. Portanto, isto vai criar isto é a beira-rio, é uma zona muito agradável em que se pode estar e para onde os pais vão ao fim de semana e ao fim do dia, se formos lá ao fim do dia, está cheio de crianças. Portanto, eles têm de descer 400 metros, 500 metros, portanto, não é significativo. Desafios. Eu queria ser mais rápido. Bom, controle de custos da habitação, pela metodologia que falámos. Um dos mecanismos que podemos utilizar e que eu só utilizei uma vez ainda, porque depois a população não gosta muito, são chamados equipamentos negativos. Um equipamento que não interessa. Quando os custos começam a subir muito, num determinado quarteirão, podemos criar ali um equipamento negativo. O equipamento negativo pode ser uma lavandaria para pessoas com dependência de droga, por exemplo. Se a administração quiser, consegue controlar rapidamente os custos ali. Baixa logo. Isto não é muito agradável, as pessoas não gostam muito, mas é uma das metodologias para controlar preços dentro da cidade. Depois, a reabilitação como perequação nos planos diretores municipais. O que é que eu quero dizer com isto? O que quero dizer é que os planos diretores municipais nas cidades com grandes centros históricos, caso Lisboa, Porto, Coimbra, devem prever que quando a pessoa faz uma construção, quando o empreiteiro ou o promotor imobiliário faz uma construção fora da zona urbana da cidade, em contrapartida deve reabilitar um prédio no centro histórico.